Olá, muito boa tarde. Esta é uma edição especial das Memórias que Contam aqui na Eclésia. Aliás, se nos tem acompanhado nos últimos dias, perceberá imediatamente que é uma edição especial. Tenho hoje muitos convidados, a quem agradeço já a todos. Hoje falamos de uma figura que marcou a vida da Diocese do Porto e de muitas pessoas, é o padre Carlos Pereira. Foi sacerdote durante quase 70 anos, faleceu no início de fevereiro. Destacou-se como prefeito do Seminário Maior do Porto, mas em várias outras funções, e não só, porque a vida de um sacerdote não é só feita de funções, é feita também de relações, e é delas que vamos falar hoje. Começo por saudar todos os meus convidados, e começo por si, Padre José Araújo, e por perguntar exatamente isto: que memória guarda do Padre Carlos Pereira? Penso que passou por ele no seminário, como tantos outros sacerdotes de Diocese do Porto, que aliás se manifestaram nas redes sociais e que vieram evocar esta memória. Qual foi a sua relação com ele e como é que memórias é que guarda desta figura? Guardo memórias muito gratas, memórias muito bonitas. Na verdade, conheci o Padre Carlos Pereira ainda como seminarista e seminarista adolescente. Eu frequentei o seminário menor, Seminário do Bom Pastor, e foi aí que eu conheci o Padre Carlos. O Padre Carlos ia ao seminário para estar com os rapazes, para estar connosco, para nos ouvir, para nos atender. E foi aí realmente o primeiro contacto. Depois esse contacto foi-se mantendo. O Padre Carlos está ligado também ao movimento Oasis e foi ele que me convidou a conhecer o movimento Oasis e a participar na vida deste movimento. E depois foi crescendo e contactei de uma forma ainda mais próxima com o Padre Carlos no Seminário Maior. O Padre Carlos viveu e dedicou a sua vida ao seminário e, portanto, como aluno, eu conheci-o e contactei com ele de uma forma muito próxima, como prefeito, como educador, e realmente foi uma pessoa que me marcou e marcou gerações e gerações de padres pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela sua alegria. Foi realmente um homem de uma vida espiritual intensa e profunda. Eu diria que, para mim, e penso que este sentimento é comum a muitos e muitos padres, o Padre Carlos foi como que um pai espiritual. Um modelo. Um modelo, exato. Um modelo de alguém que tinha uma relação muito profunda, muito próxima com Deus. Um homem também muito mariano, também com uma relação muito próxima com Maria. E isso marcava-nos. Isso marcava-nos e cativava-nos. E, portanto, ao longo de muitos e muitos anos, e depois, mesmo quando me ordenei, continuei a acompanhar, digamos assim, ou a manter esta proximidade e esta relação, e sempre que nos encontrávamos era uma festa, mas isso era comum a todos os padres. O Padre Carlos realmente cativava, tinha uma presença que nos encantava e, portanto, marcou-me muito e marcou gerações e gerações de padres. Eu sei que outros dos nossos convidados também tiveram muitos anos de contacto e de relacionamento com o Padre Carlos. Eu passo agora a palavra ao José Regueiro e a Teresa Guerreiro, até aproveito para agradecer pessoalmente também, porque desde a primeira hora todos vocês manifestaram disponibilidade e eu posso dizer, acho que não é segredo, uma grande alegria por terem esta oportunidade de falar sobre o Padre Carlos. Como é que foi este vosso percurso de vida? Em que forma é que ele vos marcou?
Muito bem, se calhar posso ser a pessoa que mais conviveu com o Padre Carlos em termos de anos, digamos assim. Eu conheci o Padre Carlos em 1970, portanto, é fazer as contas, não é? Na altura eu era um jovem e fizemos uns encontros em Ponte Lima e depois num encontro do Oásis, no Sameiro, em Braga, e a partir daí foi sempre uma personagem que esteve sempre presente. Depois, nessa altura que eu vim trabalhar para o Porto, também tinha morrido o meu pai há pouco tempo e posso dizer que muitas vezes conversei com o Padre Carlos, ia visitá-lo várias vezes ao seminário, e foi para mim também, se calhar, essa figura um pouco do pai que eu tinha perdido, porque era alguém que me aconselhava, como devem compreender, alguém que vem de uma terra do norte para o Porto nos anos de 1970, que foi exatamente aí que eu vim trabalhar para o Porto e estudar, e continuei aqui até hoje, graças a Deus. E o Padre Carlos, desde aí que eu sempre convivi com ele, portanto, eu, na altura já pertencia ao Oásis, e depois de uma semana de trabalho, em que era todo dia a trabalhar e à noite a estudar, e às vezes ao fim de semana, lá íamos nós fazer cursos ao Oásis e ir por esse país fora. Quer dizer, eu lembro da gente sair daqui do Porto na sexta-feira à noite num Fiat 850, virados a Santarém, não é? E não havia autoestrada, chegar lá à 1 da manhã, o Padre Carlos com aquela sua presença, e que naquela altura que ele era jovem e dinâmico e animava aqueles serões de uma maneira estrondosa, e eu não sei como nem de que maneira, porque ia com a minha guitarra às costas, sabia arranhar uns acordes, e depois aquilo meio desafinado, mas no meio daquela alegria toda, com o Padre Carlos à frente e com aquela gente toda atrás, e eu com os acordes desafinados, lá fomos fazendo, aí por esse país fora, lembro, por exemplo, Santarém, Darque, Esmoriz, no Sameiro várias vezes, nos Açores, por exemplo, fizemos cursos nos Açores, e isto naquela, digamos, anos 70 e anos 80 do Oásis, e com o grupo que tínhamos aqui no Porto, em que ele era presença assídua e nos ajudou muito na fé, a encontrar o nosso caminho, a melhorar-nos a nossa maneira de ser e por aí fora, não é? E depois, claro que com o evoluir da nossa vida, e acabámos por casar. A Teresa também a conheci no movimento Oásis e já nos conhecemos, já vamos fazer 50 anos de casados, ou quase isso, não é? Quase tantos como conhecemos o Padre Carlos, portanto, sempre foi ele que nos casou também, foi o Padre Carlos que nos casou e que nos acompanhou. A partir de determinada altura começámos a fazer reuniões a nível de casais, portanto, tínhamos um grupo de casais que nos fomos encontrando periodicamente, e o Padre Carlos gostava imenso de estar connosco, de maneira que ainda estávamos a acabar uma reunião, o Padre Carlos sacava logo da sua agenda, e a preocupação dele era logo: vamos lá marcar a próxima reunião, em casa de quem, e pronto, e sempre com este dinamismo. Ele sempre a propor temas para nós discutirmos, apresentava um tema, de maneira que, enfim, olha, foi uma vida em que o Padre Carlos andou sempre ao nosso lado, se calhar mais comigo, porque colaborei muito com ele e com o Padre Emílio na altura. Sim. Lá íamos nós por aí abaixo, sabe Deus como, naquele tempo, o Fiat 850 pela Nacional 1, aí toda a noite a conduzir por aí abaixo, mas graças a Deus correu tudo bem. E para nós sempre foi uma referência, nunca se esquecia de qualquer aniversário, os aniversários de casamento, ele sempre esteve presente sempre. Nessas alturas. Eu concordo plenamente quando disse o Sr. Padre Araújo que ele era uma pessoa não gostava, era muito low profile, ele não gostava de... mas dizia tudo com o olhar, com um leve sorriso, enfim. Olha, naqueles anos 70, em que os cursos que fizemos juntos, fizemos com ele, e a primeira vez que o vi, pronto, para mim, o Sr. Padre Carlos, que vim para o Porto também, muito nessa altura, e estudar e não sei o quê, o Sr. Padre Carlos marcou-me pela aquela figura paternalista, aquilo que eu tinha deixado para trás. Sim. Não é? Que o meu pai era também uma pessoa muito assim também. E pronto, e depois esta caminhada que fizemos com ele até nós tínhamos feito uma reunião por Zoom com ele
Há 2 meses. Um mês antes de ele falecer. ter morrido, mas íamos ali visitá-lo e não sei o quê. Eu acho que este acompanhamento e este estar connosco, a maneira como ele preparava os temas para nós, para os casais, 4 casais, que reuníamos um mês na casa de um mês na casa do outro. Agora vamos continuar, mas por Zoom, só nós, o grupo. Sim. Neste momento foi o que já é o que decidimos. É possível, não é? Mas coragem, sim, claro. Mas ele era tão interessado, ele tão atento, ele vibrava com... quando nos apresentava o tema, mas depois obrigava-nos a dar a nota. Não havia nenhum que não tivesse que falar, porque ele queria saber até que ponto e como é que aquilo nos marcou. Era impressionante. E a maneira como no dia do casamento, no dia de anos, o Sr. Padre Carlos, um telefonema, estivesse onde nós estivéssemos cá ou fora, o Sr. Padre Carlos telefonava sempre. Eu acho que estas características do Sr. Padre Carlos me marcaram profundamente a minha vida e aquilo que eu sou, e tenho a certeza, e o respeito pelos outros, não tem explicação. Eu acho que são as grandes marcas do Sr. Padre Carlos na minha vida. Eu tenho visto, ainda não tive a oportunidade de falar com todos e agradeço a paciência, tenho visto muitos abanar de cabeça, portanto percebo que são coisas comuns, que as pessoas também sentem. Vou agradecer agora pessoalmente a Isabel Pereira por aceitar este convite para falar connosco. Eu tenho notado isso. Há aqui experiências que partilha de vida desta figura e do percurso que ela fez. Conheci o Padre Carlos em 1985, eu teria 14 anos num curso do Oasis, quando conheci o Fernando, e portanto chego eu, 14 anos, ao meu primeiro curso do Oasis, e sou imediatamente acolhida com um sorriso completamente franco, e a maneira como eu sempre me recordo, com carinho e com saudade, como sempre o Padre Carlos se dirigiu a mim o resto da minha vida toda, que é: então rapariga. Anos depois, e ele fazia questão de me voltar a encontrar, eu já mais velha, já com... E o Padre Carlos era alto, com um ar distintíssimo, muito tranquilo, e de repente, ao serão, um homem com aquele tamanho e aquela tranquilidade põe uma sala inteira a dançar uma música completamente inesperada, como o Água Leva ao Regadinho, e toda a gente salta e pula e dança, e ele também, e no dia seguinte está fresco como uma alface, ao pequeno almoço, a perguntar: então, rapariga, dormiste? E eu achei imediatamente, não é só empatia, era atenção viva, cuidado, uma capacidade de acolher, uma alegria que contagiava, ele era enorme e tinha um coração que não cabia naquele tamanho, era muito maior ainda por dentro, era um coração habitado e por Deus, e habitado por todas as pessoas que ele acolhia nesse caminho. Eu recordo-me de o encontrar inúmeras vezes, e ele acompanhava a minha história. Quando estive depois a estudar e não nos encontrávamos nos cursos Oasis, eu estava fora, eu sabia que ele sabia de mim, com essa atenção e esse cuidado. E depois encontrei-o no seminário maior, porque o meu irmão frequentava o seminário maior, com uma dedicação e uma
era engraçado. Eu lembro-me de talvez haja poucas pessoas tão consensuais como o Padre Carlos nesse aspecto, porque toda a gente, ele era uma referência em todos os sítios. Era uma referência para os seminaristas, é uma referência para os oasistas, é uma referência para os oasistas que foram jovens, para os casais, porque ele tinha a capacidade de ser todo em todos os sítios onde estava. E isso era contagiante. E é muito invulgar. Ele era um homem bastante invulgar. Ele tinha uma fleuma britânica que podia parecer distanciamento e depois contava umas piadas absolutamente fantásticas e inesperadas e punha uma mesa inteira a rir. E depois conseguia fazer uma reflexão profundíssima. Ele ficava, muitas vezes quando falava, ficava tranquilamente silencioso e era quase obrigatório, às vezes penso nisso quando estou a falar com alguém, era obrigatório ficar em silêncio, porque era como se nós entrássemos no que ele estava a partilhar e aquilo não era conversa, era vida, era um lugar, era como se nós estivéssemos a entrar com ele no sítio onde ele nos queria levar, e isso era extraordinário e era um apaixonado pela liturgia. Ele era uma coisa, era também um serviço. Eu, como oasista, tenho que dizer que era um oasista de raiz, porque para ele o serviço não lhe custava nada, era a maneira dele ser. Ele era o serviço e tudo que ele fazia era muito bem feito e sem dar nas vistas. Sim, sim. Não era preciso, o que ele tinha que fazer estava irrepreensivelmente feito e nós nem dávamos conta que ele tinha feito tudo. Era um homem extraordinário e tinha esta capacidade de acolher uma pessoa numa palavra. Anos mais tarde, já eu mais velha, casada, e nas festas do Oásis, ele olhava para mim assim com um sorriso e dizia: então rapariga, e eu sentia-me com 14 anos outra vez, acho que até era capaz de dançar, o água ali forregadinho, dizia qualquer coisa, e acho que tive uma imensa sorte em poder privar com um homem assim, que deixou uma marca absolutamente impossível de apagar em tantos corações, e só alguém muito especial e muito abençoado é que podia ser assim. E é bom recordá-lo, por exemplo, estar aqui e ter vontade de abanar a cabeça e rir-me e lembrar aquele sorriso e as anedotas, algumas de edição, é também prova de que as vidas fazem sentido assim. E algumas vidas são tão grandes que a memória que vamos fazer delas tornam-nas ainda maiores. E o Padre Carlos era assim. E por isso, tão grande que ele era, não cabia naquela altura. Eu notei em aqueles que ouvimos até agora que há sempre esta ideia de que nunca foi uma história interrompida, ou seja, a partir do momento em que entrava na vida de alguém, estava na vida de alguém. O que é uma coisa... Eu não tive nenhum relacionamento próximo, além de algumas passagens profissionais pelo Porto, mas é uma coisa que é raro encontrar. Eu dou agora a palavra ao Fernando Neto, a quem agradeço também a presença e a paciência, porque, enfim, a conversa também já vai tendo os 6 minutos, mas já foi referido na conversa, né? Portanto, já sabemos que há aqui
um ponto comum, e eu se calhar começaria por aí, que é esta questão que une muitas pessoas, além do Seminário Maior, que já falámos, mas tem sido muitas vezes um movimento oásis, que é talvez algo que algumas pessoas lá em casa podem até não estar muito familiarizados, mas estamos a falar de um movimento da Igreja Católica, de pastoral, e de que forma é que isso chegou à sua vida e como é que isso o levou a Padre Carlos? Ou se foi ao contrário, não é? Ou se foi o Padre Carlos que o levou ao movimento? Não, de facto, olha, muito obrigado, Otávio. Já percebeste que nós e eu estamos completamente apaixonados por Padre Carlos, não é? Porque o Padre Carlos transformou a nossa vida ao avesso, não é? E efetivamente, só para perceberes, eu cresci nas ruas do Porto, não é? Na zona da Boa Vista, literalmente nas ruas. E cruzei-me depois também com o padre, no Santíssimo Sacramento, mas e o Padre Carlos de vez em quando aparecia por lá, uma figura que a gente ficava assim espantadinha a ver, uma pessoa tão grande e depois tão simpática, tão bondosa, mas há aqui qualquer coisa de estranho. Curiosamente, 2, 3 anos depois, tenho o convite para ingressar a um grupo Oasis, um bocadinho diferente do normal, do tradicional, que o tradicional já era muito mais já a faculdade, não é? Já ali no arranque da faculdade, e este grupo Oasis era secundário, né? Portanto, ao nível do liceu, com uma irmã Doroteia também envolvida. E quando nós começamos a ir àqueles encontros e o Padre Carlos surge, nós começamos a perceber o que é que se passa aqui, quem é este senhor que nos deixa aqui fixo, nós ficámos completamente vidrados a ouvi-lo, porque é o que diz a Isabel, ele não estava... Ele não nos estava a ensinar nada, ele estava a falar da vida dele, não é? E de uma forma tão íntegra e tão profunda de dentro, não é? E que quando ele falava de Jesus, quando ele falava de Maria, nós, uau! Mas isto é completamente apaixonante, não é? E como é que um tipo que vem das ruas, não é? Assim ouvir alguém. Epá, é de facto extraordinário, e depois ir crescendo com ele. E ele, a partir do momento que nos conhece, adota-nos como filhos. E eu nunca mais me senti outra coisa que não um filho do Padre Carlos, não é? E também me cruzo com ele em 85 e nunca mais se desliga este cordão umbilical e este elo. E de facto, ele depois é um oasista que nos interpela constantemente, e este movimento Oasis é um movimento Oasis do Padre Rotondo, de que ele estava constantemente a falar. E ele próprio era um apaixonado pelo Padre Rotondo e pela espiritualidade do movimento, que é uma espiritualidade mariana, do Sim de Maria, mas que é um movimento que está baseado na espiritualidade inaciana, mas de uma forma muito simples, porque aquilo era para jovens e adolescentes. E então aquilo foi só alguns dos pontos Santo Inácio que foram escolhidos, coisas muito, muito, muito simples, em que tu tens que estar um bocadinho a desenvolver tudo o melhor que tu tens, e ele desafia-te a seres o melhor possível que tu és, e todos nós somos diferentes, nós temos alguma característica boa e ele desafia-nos a isto, a estarmos sempre muito atentos. É engraçado que sempre que estávamos com ele trazia sempre qualquer coisa do telejornal. Sempre qualquer coisa do noticiário. Olha, tu viste aquilo, tu viste aquela notícia, tu isto, aquilo, ali a interpelar-nos para estarmos atentos ao que estava a passar. Efetivamente, este era um dos outros pontos muito importantes. E depois o Padre Carlos, com tanta gente, eu fui conhecendo aos bocadinhos, porque eu primeiro conheci neste grupo, 15 pessoas, 20 pessoas, adolescentes, não é? Um ou outro mais velho, num grupo pequenino. Quando eu chego ao Oasis, nos cursos Oasis e nos cursos de animadores que a Isabel aqui refere, epá, como é que eu fico completamente abismado e espantado, como é que ele mantém o mesmo registro e como é que tantas e tantas e tantas pessoas ficam como eu, completamente atónicos e absorvidos por ele, não é? A ouvi-lo, não é? E pronto, e depois este sim constante, não é? Esta questão da humildade dele, mas este sim, sempre, qualquer coisa que a gente tinha a confessar, era de uma bondade, de um acolhimento, de uma coisa tão grande,
tão envolvente, não é? Este sim constante ao outro. O outro com as dificuldades dele, o outro com os seus defeitos, o outro que só fez asneiras e disparates, o outro que não diz, não é? Ele, sim, ok, sim, sim, olha, pronto, é isso, é essa, pronto, é isso que tu tens, ok, é isso. E nós, mas sim, sim, é isso, é isso que tens que entregar a Deus e tal. Pronto, e depois é assim, qualquer coisa que a gente lhe pedia, ele estava lá, não é? Pronto, não havia nunca ou não. Aquela referência que a Isabel fazia há bocadinho do inglês, e ele, neste grupo pequenino, contávamos isto muitas vezes, nas nossas festas de Natal, de Páscoa, etc., porque nós queríamos saber de onde é que vinha este Padre Carlos. E ele então contava-nos um bocadinho a história dele, não é? E que ele teve aqui uma experiência, ele já foi para o seminário já grande, já adulto, não é? Não fez carreira de seminário, foi para o seminário já com carreira profissional. Ele trabalhava para os ingleses. Portanto, toda esta cultura dos ingleses, da retidão, do ser muito ético, do ser muito certinho, era tudo do conhecimento que ele tinha adquirido deste trabalho com os ingleses. Portanto, e daí esta postura tão muito correta. Mesmo até a forma dele se apresentar, ele estava sempre direito. Gentleman. E era exatamente, é isso, era um gentleman, é um senhor, não é? Pronto, mas depois era o que dizia a Isabel. A propósito de qualquer coisa, ele dizia, tu lembras-te daquela história? E lá vinha a anedota. E nós desmanchávamos completamente. Ficámos todos desmanchados. Pronto, isto para dizer que estas 5, 6 referências, e ele, repara que foi das primeiras pessoas que eu ouvia dizer santidade, isso não é para nós, é para ti, é para mim, é para todos nós que aqui estamos, não é? Foi assim das primeiras pessoas, e que era isto também que dizia o Padre Rotondo. Pois ele fazia 2 ou 3 coisas sempre a propósito do Padre Rotondo que eu nunca esqueço. Primeiro, ele deixava-nos malucos quando dizia, epá, vocês querem ser oasistas? Olha, o Padre Rotondo dizia que um cristão normal tem um ritmo, e batia com a caneta na mesa, assim, um ritmo pausado e tal, mas andava sempre, nunca desistia. Mas um oasista não para, os minutos todos são para ser aproveitados, e então é sempre com um ritmo muito forte. Portanto, ele sempre com esta dinâmica que nós, efetivamente, temos que aproveitar os segundos todos, e mais alguns para este sim aos outros e sim a Cristo. Portanto, ele dizia isso. E depois a frase célebre do Padre Rotondo, que nós todos temos muito presentes, que aliás a Isabel acabou de referir há um bocadinho, que é, estás onde deves estar, estás a fazer o que devias estar a fazer, e estás a fazer o melhor que sabes. Portanto, isto é uma exigência brutal, sim, sem dúvida. Mas ele estava-nos sempre a colocar isso à frente, não é? Pronto, vê lá, é mesmo isso, é mesmo por aí. Em termos pessoais, só para também terminar e não monopolizar muito, em termos pessoais, ele transforma-me não só a mim, como depois acaba por transformar toda a minha família. Repara que ele fez, quando nós fomos crescendo, foi ele que me preparou para o crisma, não é? Para o meu apostolado, portanto, logo ali pessoalmente, e apresentou-me como oasista na C para o crisma, e depois, em termos de casal, ele fez-nos um desafio que nos deixou completamente abismados, porque não era comum, já não conheci ninguém que tivesse feito, a não ser pessoas muito antigas. Ele virou-se para nós, e desculpa, usei a traço, que eu não sei se vos propôs isso, mas vamos fazer uns esponsais. E assim, uns esponsais, mas isso é o quê? O que é esponsais? E então ele lá explicou que é efetivamente um compromisso de esponsais, é o noivado cristão, em que não somos 2, somos 3, em que já temos aqui no noivado o nosso Jesus, não é? E que fazer este caminho, e propôs-nos não casais em menos de um ano, precisamos de um ano de caminhada. E nós, bom, pronto, ok. E fizemos uma caminhada entre esponsais e matrimónio. Portanto, uma coisa fantástica, e que mudou depois toda a minha vida, os meus 3 filhos, os batizados, esta presença constante na família,
e no movimento e nos grupos, porque ele acompanhava, já visto, vários grupos, não é? Sim. Além dos encontros de fins de semana e dos retiros, ele tinha um grupo de facto de universitários, tinha este grupo de casais em que está a Teresa José, e depois tinha este nosso grupo de adolescentes, não é? Pronto, que também depois, entretanto, crescemos, chegamos às faculdades e a trabalhar e por aí fora. Portanto, de facto, era um homem incansável, estava sempre dedicado, e mais uma vez, quando nós chegamos, ou quando eu chego depois aos 18 anos, conheci a parte dele de liturgista, e é engraçadíssimo como é que ele consegue ler a liturgia de uma forma espetacular, e ele consegue em cada momento, em cada grupo, em cada público, encontrar formas litúrgicas diferentes. Fantástico. Pronto, eu desabafei quando soube da partida dele, não é? Que nós fomos todos acompanhando, e desabafei que para mim foi uma felicidade ter conhecido e vivido com um dos santos do nosso tempo. Pode não ser, mas para mim é. Para nós, cá em casa é, e somos 5. E já visto que é tu teres convivido com uma pessoa que consideras um santo. É extraordinário. É uma memória muito forte. Para mim foi um privilégio estar com vocês nestes minutos, dar-vos a palavra, porque era isso que me competia, nestas memórias que contam. Nós percebemos que são efetivamente memórias que contam, que marcam, que ficam, e estes vossos relatos seguramente fazem que todos aqueles que conheceram o Padre Carlos se sintam identificados e que todos aqueles que não o conheceram possam lembrar-se dele na sua oração também, porque é isso que enquanto crentes podemos fazer, e enfim, como desafio, para que seja possível, cada um de nós tente as suas possibilidades, seguramente não todos como estas figuras que evocamos, mas dentro das suas possibilidades deixar estas marcas de amor, de carinho e de proximidade em todas as pessoas que vão encontrando. Muito obrigado. As memórias que contam voltam na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais histórias deste tema.